Fala, galera. Então vamos nós para a nossa segunda parte, né, da nossa aula sobre a Era Vargas. Eu terminei o nosso último encontro falando sobre o Plano Collor. O Plano Collor foi uma farsa, foi um plano forçado por Getúlio Vargas e por grupos ligados ao integralismo brasileiro. É um suposto plano comunista para dominar o Brasil. Na verdade, era uma notícia falsa para que as pessoas aceitassem o adiamento das eleições, que iriam acontecer no final de 1937, e para que Getúlio Vargas suspendesse a Constituição e assim permanecesse no poder. Em nome desse suposto combate ao comunismo, tem a indústria do anticomunismo, ela é muito rentosa no Brasil. Para que ela dê lucros e para que ela dê certo, é preciso superdimensionar o adversário. No caso, os comunistas eram pintados como fantasmas, eram pintados como pessoas más, havia muita lenda sobre a União Soviética, falava que lá comia-se criancinhas, que a igreja havia sido banida, e essas mentiras criadas naquela época, ela povoou o imaginário brasileiro, político brasileiro até hoje. É muito interessante, né, a gente notar isso. Mas na época ela serviu pura e simplesmente muito mais. O plano Coisa surgiu muito mais para satisfazer os planos continuistas de Getúlio Vargas do que o combate ao comunismo em si. Os comunistas brasileiros não eram organizados, não eram tão numerosos, nem tinham tanto poder. Foi assim em 1937 e foi assim em 1934. Até hoje essa indústria ainda dá muitos frutos, basta a gente ver o noticiário político. Vamos colocar lá então para ver essa terceira fase da Era Vargas, de 37 a 1945, a ditadura do Estado Novo é uma ditadura mesmo, tá? É o oposto de democracia, e aí tem um pacote que todas as ditaduras têm. Perseguição aos opositores, o poder executivo tem um poder exagerado em comparação aos outros três poderes, o Congresso Nacional foi fechado durante muito tempo, uma censura à imprensa, tá? Que é uma característica de toda ditadura, a gente já falou isso, perseguição a intelectuais ou intervenção do Estado em diversos setores da sociedade. E, por incrível que pareça, Getúlio consegue fazer isso, governar nesse estilo, uma ditadura com muitos germanófilos, com muitos simpatizantes do nazismo. Getúlio até intimamente falava que era simpatizante do nazismo alemão, do nazifascismo, mas mesmo assim com um grau de popularidade muito grande, graças ao uso dos meios de comunicação e graças à legislação trabalhista. Estabilidade econômica, havia muito emprego, a indústria brasileira estava crescendo, o empresariado estava ganhando muito dinheiro, por isso aceitou-se a ruptura das regras democráticas com tamanha facilidade. Vamos colocar lá na tela para a gente continuar trabalhando com isso. Aqui, ó, o Estado Novo, 1937-45, Getúlio, sob a alegação de que havia um perigo eminente da nação, dos comunistas tomarem o poder no país, de uma grande insurreição comunista, bolchevique, violenta, ele declarou estado de emergência permanente. Aí a Constituição fica suspensa. Tem pena dos poderes do presidente da República de governar sob decreto, e a polícia pode invadir lares, pode prender pessoas sem uma acusação formal, a tortura passa a fazer parte do jogo, imigrantes serão deportados, com a proibição das greves. Getúlio aproveitou a oportunidade também para encher as cadeias de opositores, tá? Tanto integralista como comunista, foi tudo declarado ilegal, foi tudo preso. A suspensão da federação, o pouquinho que ainda existia de autonomia dos estados, Getúlio extinguiu, e ele interviu muitas prefeituras, inclusive da nossa cidade, tirando a prefeito eleito e colocando alguém de confiança dele. O fim dos símbolos regionais, bandeiras, hinos, isso é muito forte no Sul, em São Paulo, tá? Esse sentido de regionalismo, de tudo, passou como compressor em cima disso tudo. Uma nova Constituição foi imposta na nação, a polaca. Ela tinha esse nome porque ela parece muito com a Constituição polonesa, um caráter fascista muito grande, tá? Sem liberdades, intervenção em sindicatos, intervenção na imprensa, muito poder executivo. Getúlio Vargas coloca a Constituição. Repare que é a segunda que ele rasga na vida. Ele rasgou em 30 de 1891 e rasgou de 37 a de 1934. Nosso país tinha muitas a história do Brasil tem muitas constituições, tá? Isso é sinal de avacalhação, isso não é um bom sinal.
Vamos ver o próximo aqui, ó. O Getúlio vai criar diversos órgãos, tá? Um deles, muito famoso, é o DIP, ligado à cultura, ao Ministério da Educação e Cultura, Departamento de Imprensa e Propaganda. Getúlio era um sujeito muito antenado, ele sabia que o nazifascismo estava fazendo um sucesso enorme junto à população, porque eles foram os primeiros políticos a usar os meios de comunicação. Getúlio Vargas também vai usar principalmente o rádio. O DIP tinha dupla função. Primeiro, fazer uma propaganda positiva do governo, tá? Muitos filmes do DIP, Getúlio Vargas inaugurando escolas, Getúlio Vargas segurando criancinhas, aquela coisa toda, tá? É muito retrato, muito hino, muita celebração em torno disso, e também censurar opositores do regime. Artistas opositores ao regime sofriam muitas retaliações, não conseguiam emprego, não conseguiam gravar, eram taxados de comunistas, né, tá? A grande rádio que todo mundo queria trabalhar na época era a Rádio Nacional, uma rádio estatal, e a Rádio Nacional era a peça fundamental, menina dos olhos do DIP. Então não trabalhava na Rádio Nacional artistas que tivessem a pecha de comunistas. Com isso, Getúlio Vargas conseguia filtrar qualquer política oposição a ele que viesse da cultura, e o povo era bombardeado o dia inteiro com música a favor de Getúlio Vargas, propaganda a favor de Getúlio Vargas, e os braços do DIP não se estendeu sobre tudo. O futebol, todos os hinos dos times cariocas foi feito sob encomenda de Getúlio Vargas. As escolas de samba do Rio, o desfile oficial das escolas de samba do Rio foi Getúlio Vargas que botou na avenida, mas sempre com aquela viesta nacionalista, ufanista, como é lindo meu país é maravilhoso, e quem não está a favor é bandido, quem não está a favor do que está acontecendo não vale nada. Foi criado o DOPS, Departamento de Ordem Política e Segurança Social, é uma polícia política, está à prisão de qualquer opositor, e muita gente boa foi para a cadeia, muita gente que não tinha crime nenhum, pelo simples fato de não concordar com a ditadura, de ser um democrata, sofreu. Cenas terríveis de tortura foram colocadas em pratos. O capitão Felipe Miller, tá? Uma figura obscura do movimento tenentista, tá? E ele era o chefe da polícia política de Getúlio Vargas, carrega nas costas, no seu currículo, uma série de crimes, tá? Uma das maiores atrocidades feitas foi ter a deportação de Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes. Olga Benário, além de judia, ela era comunista alemã, e ela foi enviada para a Alemanha e morreu no campo de concentração nazista, grávida, tá? A criança, enquanto nasceu, já é historiadora, dona Anita Leocádio. Foi só isso é só um exemplo do que o DOPS fazia, tá? Com aqueles que eram considerados inimigos do governo. Também para dinamizar o serviço público, foi criado esse departamento aqui, o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. Era uma autarquia que ela fazia o serviço público ser mais eficiente, conseguia fazer isso, tá? Economizava dinheiro e fazer funcionar, tá? Quem não se enquadrava na diretriz do DASP sofria as consequências. Também vai se transformar futuramente num grande cabide de emprego. Tá? Getúlio sabia da mesma maneira como ele perseguia muito seus opositores, ele sabia presentear muito bem seus apoiadores. Tá? E nessas horas, nós somos humanos, todo mundo corre para o time que está ganhando. Tá? Então, o Estado brasileiro enche muito para colocar líder sindical, para colocar jornalista que era a favor do governo, isso tudo, tá? Verbas correndo solta para isso, tá? Muita verba, ausência de qualquer partido político e o culto ao pai dos pobres e mãe dos ricos. Esse pontinho aqui, quem fez o slide não sou eu. Eu, sinceramente, eu não colocaria isso não. Havia um culto à personalidade de Getúlio Vargas, porque era moda governar nessa época assim. Stalin era cultuado, principalmente ditador Stalin, Hitler era cultuado, Mussolini era cultuado. Essa propaganda, né, ela era direcionada a você ver o seguinte, que as ações do governo não fossem interpretadas como ações do governo, mas como ação de um homem. Não era o governo brasileiro, assim, segundo o DIP queria passar para as pessoas, que abriu 4.800 escolas. Era Getúlio Vargas e seu coração bondoso. Assim ele se eternizou como o pai dos pobres. O segredo para Getúlio Vargas ser tão quisto, tão bem quisto, ser
tão popular, mesmo sendo um ditador que flertava com o nazifascismo, é justamente essa propaganda, mas não vamos só por esse caminho, não, senão a gente cai naquela velha armadilha de achar que o povo é tolo, que o povo escuta qualquer coisa no rádio e acredita, não. É a propaganda, sim, tá? Uma propaganda pesada, moderna para a época, tá? Com um viés de mexer no psíquico das pessoas muito eficaz, tá? Tinha muita gente boa trabalhando nisso, questões sobre consciente coletivo, tudo isso, psicologia da massa, tudo isso já estava presente na propaganda varguista. Mas também havia legislação trabalhista, havia um ganho efetivo, havia efetivamente a proibição do trabalho infantil, a paridade do trabalho feminino. Isso tudo, as pessoas, a maioria da população brasileira, nesse período, havia experimentado o coronelismo, sabia muito bem o que era viver sem uma legislação trabalhista. Ainda havia muita gente que lembrava do cativeiro aqui no Brasil. Então, Getúlio, ele entrou no imaginário popular como pai dos povos, não só por essa propaganda mentirosa, manipulada, mas havia uma legislação trabalhista. O povo, de fato, o povo pobre, humilde, ganhou muito com esse sujeito. E foi o primeiro com que o povo ganhou, tá? Por isso que ele entrou para esse jeito para a história. Em 1938, os próprios integralistas se sentiram usados. Getúlio tinha muito disso, tá, meninos? Ele usou os tenentes para dar o golpe de 30 e o 37 dos integralistas. Os integralistas viram que não haviam, os nazistas brasileiros, que não haviam ganhado tanto após o golpe de 37, tentaram matar Getúlio Vargas. Esse intentona integralista, integralista, puxa a palavra alemã que significa golpe. Tentaram cercar o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e tentaram matar Getúlio Vargas. Getúlio e sua família resistiram à polícia, chegou, prendeu as pessoas, e Getúlio aproveitou a oportunidade para decretar ilegal a ação integralista brasileira. Agora está tudo preso, integralista, comunista, está tudo preso, tudo atrás das grades. Tá? O golpe da IB foi fracassado. Plínio Salgado exilou-se em Portugal, o líder da ação integralista brasileira. Getúlio Vargas também vai continuar acenando com o controle dos trabalhadores, com a criação das leis, a consolidação das leis trabalhistas e o atrelamento dos sindicatos. Getúlio Vargas reúne todas as leis trabalhistas que estavam dispersas e cria a carteira de trabalho no ano de 1943, a CLT. A carteira de trabalho 001 do Brasil, a primeira carteira de trabalho do Brasil é de Getúlio Vargas, mas ele não cria só, ele trabalha junto com para que a carteira de trabalho tenha um valor muito grande no imaginário da população. Existem casos até pitorescos. Aqui a nossa aula é online, não dá para a gente contar muito caso, mas vale a pena citar um. As pessoas antigas citam que, os homens antigos citam que antigamente você tinha que pedir o pai para namorar a moça. Quando você pedia o pai para namorar a moça, ia na casa dela pedir, a primeira pergunta que o pai fazia era se você tinha carteira de trabalho e pedia para você ver sua carteira de trabalho assinada. O documento que se mostrava à polícia, quando a polícia parava o sujeito na rua à noite, era a carteira de trabalho assinada, senão você era acusado de vadiagem. Muita música falando que trabalhar não vale nada, mentira, perdão, tá, errei. Muita música falando que a vagabundagem não vale nada, que a vida boêmia não vale nada, que o bom sujeito é trabalhador, ele recebe as leis, ele obedece às leis, ele não questiona o governo, ele se orgulha em ter seu lar. O imaginário da população foi muito trabalhado em torno disso, tá? E Getúlio ainda criou uma coisa chamada imposto sindical. Imposto sindical é o seguinte, existe até hoje. É um dia de trabalho de todos os trabalhadores brasileiros é descontado, geralmente é no mês de abril. Mês de abril o nosso salário vem mais baixo porque desconta um dia de trabalho da gente. Até hoje é assim. Esse dinheiro, um dia de trabalho que pega meio seu, do seu pai, da sua mãe, faz uma grande poupança e distribui aos sindicatos. Porém, Getúlio fazia o seguinte, distribui proporcionalmente. Ele dava verba gorda apenas aos sindicatos dóceis, sindicatos que perseguiam comunistas, sindicatos que não faziam greve, chamados pelegos. Pelego é uma pele que ajuda, uma pele de carneiro que ajuda o peão a fazer montaria no cavalo sem machucar o traseiro. Então, o pelego ajuda a montaria. O sindicalista pelego é aquele que ajuda o patrão, está mais do lado do patrão do que do funcionário. Getúlio Vargas, ele praticamente acaba com o sindicalismo autônomo no Brasil,
aquele sindicalista que faz greve, vai para a porta da fábrica, vai, estica a faixa, grita tudo, com o imposto sindical, comprava o apoio dos trabalhadores. Depois o Ministério do Trabalho também vai ser um importante instrumento desse de cooptação de lideranças, tá? Isso é bastante interessante. Há alguns historiadores marxistas que falam que essa legislação trabalhista de Getúlio Vargas ela é de inspiração fascista. Ele copiou a Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Benito Mussolini criou a Carta del Lavoro para ele conquistar o apoio da classe trabalhadora italiana. E esses caras pegam pesado com o Getúlio, esses críticos, né, que falam que ele imitou Mussolini, falam que a lei trabalhista do Brasil só serviu para jogar água na luta de classes e que o Brasil só não teve uma revolução socialista, bolchevique, porque graças à legislação trabalhista de Getúlio Vargas, que favorecia muito mais o patrão dos empregados. Essa leitura é errada. É como se o Brasil estivesse em plena ebulição revolucionária da década de 30. Não estava. Os nossos comunistas eram isolados, eles não conseguiam tanta influência assim, junto aos sindicatos, junto à população, até porque muitas teses deles eram de difícil penetração num país igual o nosso, cristão, por exemplo, tá? É muito difícil. Então, essa leitura é errada, tá? A legislação trabalhista veio para suprir a demanda. Se tem indústria, tem classe trabalhadora. Se tem classe trabalhadora, tem que ter lei trabalhista, não tem outra coisa. Uma utilização de intensa propaganda de valorização do trabalho do trabalhador e o descaso com o trabalhador rural. As leis trabalhistas não chegavam ao campo. Getúlio propositalmente fez a lei contemplando só o trabalhador da cidade, o trabalhador urbano, das indústrias. Por que a lei trabalhista não se estendeu ao campo? Para agradar a classe produtora, porque os grandes proprietários rurais não iam aceitar pagar salário mínimo, hora extra aos seus funcionários. Até hoje é um debate acalorado. Getúlio sabia que naquela época a governabilidade dele dependia disso, de agradar esses sujeitos, tá? E por isso ele nunca estendeu as suas leis trabalhistas ao campo. Vamos continuar aqui. Olha só, ele também promoveu a aproximação com as camadas populares urbanas e a criação de uma identidade nacional. Muita divulgação do samba, tá? Muita divulgação das nossas riquezas naturais. Getúlio fazia questão de povoar o imaginário do povo com isso, tá? E ele era o condutor desse grande navio, de um país que tendia ao crescimento, num país que tinha um destino exato, tá? Inequívoco, que é o de crescer, o de ser grande, e que estava na mão de um sujeito que defendia, que se sacrificava, ficava mais tempo no poder para proteger a nação e não deixar os traidores comunistas tomarem esse país. É tudo muito bonitinho esse discurso, né? O uso político da imprensa, eu já falei do cinema e do rádio, A Hora do Brasil, principalmente, é um programa que existe até hoje, quando fala as realizações de executivo, legislativo, judiciário. Galera, quem for trabalhar com Enem, que foi trabalhar com PISA, dá uma dedicação muito grande a essa questão da cultura, tá? Uma dedicação muito grande à questão a questão do DIP. Tá? Depois eu vou colocar, eu posso até fornecer textos a vocês sobre isso. A valorização de manifestações populares, ó, o carnaval, a música popular, o futebol, a mistura das raças. Aí vem aquele discurso que o Brasil não tem preconceito racial, que aqui existe uma harmonia. De qualquer forma, gente, o negro se vê representado, porque até então, samba, futebol, tá? O futebol brasileiro era segregado. O Clube do Vasco foi o primeiro a aceitar jogadores negros e pagou caro com isso, que foi a expulsão da Liga Carioca, tá? Por ter colocado jogadores negros, teve que fazer o seu próprio estádio. Então, o carnaval, a música popular, o futebol, tudo isso era considerado como uma coisa de preto, como subcultura, como a vergonha da nação brasileira. Getúlio encampou isso e deu a tudo isso uma valorização positiva. Então, o povo se viu representado a partir desse momento.
Por isso que o povo gostava tanto de Getúlio Vargas, tá? Porque houve essa valorização da cultura popular. Muita gente fala que o Brasil passa a ser Brasil de fato, enquanto nação, a partir desse momento. Tá? E tem 3 livros seminais para entender a sociedade brasileira que são editados nessa época. Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e Formação Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior. Tá? Esses 3 esses 3 livros são seminais para entender o Brasil. Todos eles trabalham com essa tese da mistura das raças, da valorização do negro, porque até então havia um discurso eugenista muito grande, falando que as causas da desgraça do Brasil era a escravidão, porque nós trouxemos para cá 10 milhões de negros e eles agregaram valores negativos à raça brasileira. Getúlio Vargas não, ele deu um outro sentido a isso, positivo, tá? Com a exaltação do samba, a exaltação da mulata, a exaltação do futebol e por aí vai. Beleza? Muito trabalho no imaginário. É preciso que vocês entendam, meninos, tá? Para terminar essa primeira parte, que já deve estar no finalzinho, que nenhuma ditadura se sustenta só pela força, só pela porrada. É preciso ter uma base. E essa base é cooptada materialmente com a legislação trabalhista, no caso de Getúlio Vargas, mas ideologicamente também. É preciso que haja uma aceitação do pacto. Tá? Rousseau já falava isso lá no século XVIII, Thomas Hobbes já falava. É preciso que o povo aceite, é preciso que o povo concorde com o que tem a acontecer. Aqui não dá para matar uma nação inteira, não dá para trancafiar uma nação inteira, amordaçar a nação inteira. Então é preciso ter base de apoio. Até as ditaduras precisam disso. E Getúlio era muito hábil nisso, tá? Getúlio era um moderno. Ele cria nesse mesmo período o SESI e o SENAI, a edição da CLT em 43, o SESI e o SENAI são escolas técnicas para fazer mão de obra para as indústrias e de uma hora para outra uma grande massa de filhos de pobres diplomados com formação, tá, de soldadores, de torneiros, de eletricistas, consegue trabalho com relativa facilidade. Então, Getúlio vai caindo nas graças do povo dessa maneira. A recuperação do preço do café, incentivos à indústria nacional de base, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, grandes empresas estatais também, feitas por Getúlio Vargas. Tá? A política internacional, que, se eu não me engano, aqui é o penúltimo slide nosso. Estava acontecendo a partir de 1939, foi a nossa última aula antes dessa, penúltima, né, antes dessa, a Segunda Guerra Mundial. Bem polarizada. De um lado, as nações do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e do outro, os aliados. Getúlio, quando viu a guerra acontecer, a guerra estourar, a princípio, ele mandou com que a nossa política externa, nossos embaixadores, tivessem uma posição de neutralidade. Getúlio falou o seguinte: olha, eu sou um país... Nós somos um país vendedor de commodities, café, açúcar, frango, carne de bovina. Nós vamos vender para quem tem dinheiro, não importa se esse dinheiro vem de nazista, se vem de americano. Essa foi a postura do Brasil no início do conflito. Inclusive, o Brasil explorou muito, o primeiro ponto, que as rivalidades para obter vantagens para o próprio país. Getúlio foi muito hábil nisso. Ele extorquiu dos norte-americanos a nossa indústria siderúrgica, o Porto de Tubarão e a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil mantinha essa neutralidade, mas tudo mudou. Só porém, antes de eu tocar o barco, internamente, e assim, no particular, Getúlio se declarava muito favorável às nações do eixo. Ele não chegou a dizer que se ele pudesse escolher um lado, ele escolheria o do eixo, mas ele deixou bem claro isso no diário, ele deixou bem claro em conversas reservadas. Ele tinha muitos ministros germanófilos que, inclusive, visitaram a Alemanha para conhecer a SS nazista. Vê se pode, Brasil, hein? Olha só. Então, mas aí essa posição do Brasil de neutralidade durante o conflito
tirar proveito das duas partes, ela acaba em 1941, quando as bases americanas de Pearl Harbor são atacadas pela Força Aérea Japonesa. Porque o Brasil tinha alguns tratos com os Estados Unidos que era mais ou menos assim, ó, se aqui no continente americano um for atacado, todos os outros se sentirão atacados. Então o Brasil, em 41, quando os Estados Unidos foi atacado, ele rompeu diplomaticamente com as nações do eixo, Alemanha, Itália e Japão. E ele cedeu diversas bases nossas no Nordeste para decolar aviões norte-americanos. O Nordeste brasileiro tem uma posição estratégica no Atlântico Sul para ir para servir de trampolim para a África e, consequentemente, a Europa. Como retaliação, a Marinha Alemã fundou diversos navios brasileiros. E houve uma grande comoção nacional para que o Brasil entrasse para a guerra e vingasse a morte daqueles navios afundados, da tripulação daqueles navios afundados. Manifestações contra a Alemanha, muito descendente de alemão perseguido no Brasil, linchado, descendente de italiano sofrendo retaliação. O Cruzeiro se chamava Palestra Itália, o Cruzeiro Futebol Clube mudou o nome para Cruzeiro por causa disso. O Palmeiras se chamava Palestra Itália, era um time ligado à comunidade italiana, tá, de imigrante italiano em São Paulo, mudou o nome por causa disso. E o Brasil foi a guerra, tá? O Brasil, em 1944, mandou 25 mil homens para lutar na Europa. Nossa função, nós fomos comandados pelo exército norte-americano, é libertar a Itália das forças nazistas. A Itália, ela durante a guerra, tá? No auge da guerra, o ditador Mussolini é morto por partisans, terroristas italianos, e o novo governo italiano resolve se retirar do conflito. Com retaliação, a Alemanha invade a Itália e nas cadeias alemãs monta uma barreira chamada linha gótica. Ali era muito interessante os aliados furar aquela barreira para poder libertar os Balcãs. E quem faz esse serviço é a Força Expedicionária Brasileira, um sucesso na guerra. O símbolo dela é uma cobra fumando, porque o Brasil era um país rural, o Brasil era um país heterogêneo. Então a nossa tropa, aos olhos dos europeus, tá, era uma tropa como é que eu posso dizer? Perdão a expressão aqui, esquisita. Tinha negro, tinha índio, tinha muito analfabeto, gente desnutrida. Tá? O Brasil era um país rural. Então, eles falaram a piada, é mais fácil. E nós íamos enfrentar a máquina de guerra nazista num território hostil, a neve. Então, falaram o seguinte, era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ganhar qualquer batalha. Por isso que o símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando. E o Brasil foi um sucesso na guerra. Nós perdemos menos de 2% de nossos homens em combate, tá? Os heróis brasileiros, inclusive sandomonenses, tá? Conterrâneos nossos foram para a Segunda Guerra Mundial lutar contra os nazistas. Terminada a guerra, acontece uma situação ambígua para Getúlio Vargas. A ditadura dele começa a dar sinal de cansaço. A febre volta para cá. O fascismo foi derrotado no mundo inteiro. Se o fascismo foi derrotado no mundo inteiro, as ditaduras foram derrotadas no mundo inteiro, não fazia sentido termos uma ditadura dentro de casa. Nós temos sacrificado a vida de muitos brasileiros, de pais, filhos, maridos, nos campos de batalha, lá do outro lado do mundo, sendo que nós tínhamos uma ditadura muito semelhante aqui no Brasil. Então, Getúlio vê que é hora de tirar o time de campo e preparar seu retorno para muito em breve, tá? Ele viu que não era hora, a ditadura dele já estava cansada. Então, Vargas, no finalzinho de 45, ele convoca eleições, ele acabou com a censura do DIP, ele anistiou os presos políticos, todas aquelas pessoas presas durante o Estado Novo foram postas em liberdade, inclusive Luiz Carlos Prestes. Ele reorganiza os partidos políticos, ele cria 2 partidos, esses 2 aqui primeiros dos slides, o PTB e o PSD. O Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Social Democrata. Tudo isso vocês têm na apostila, tá? Muito bonitinho, muito organizado. Os opositores de Getúlio Vargas criam a UDN e o Partido Comunista Brasileiro, uma das raras vezes na história republicana do Brasil, ele vai ser legal. Não vai ser um partido proibido, ele vai poder lançar candidaturas. Tá? Elegeu uma grande bancada para o Congresso Nacional, para o Senado. Luiz Carlos Prestes, foi
campeão de votos ao Senado, Carlos Marighella, João Amazonas, Pedro Pomar, a elite do partido, Mário Alves, a elite do Partido Comunista Brasileiro consegue eleger. Tá? Isso mostra a grande penetração que os comunistas tinham. Surge no Brasil um queremismo. Por incrível que pareça, o povo vai à rua em clima de eleição, é um movimento espontâneo das massas. Getúlio não estava por trás disso e vai gritar o seguinte: queremos eleições, queremos democracia, mas queremos tudo isso com Getúlio. Queremismo vem de queremos Getúlio. Era um movimento espontâneo. Aí dá um nó na cabeça da gente, você fala, como? O sujeito bota para quebrar, o sujeito rasga a Constituição, prende. Agora o povo vai para a rua pedir Getúlio Vargas, que Getúlio permaneça no poder. Aí eu volto a falar com vocês. Esse é o efeito da legislação trabalhista, esse é o efeito das escolas para todo mundo, esse é o efeito da vitória na Segunda Guerra Mundial, e esse é o efeito principalmente da legislação trabalhista. O povo não era bobo, o povo temia que com a saída de Getúlio Vargas tudo voltasse a ser como era antes. E o povo ganhou muito, efetivamente, bens materiais, e em sentido de valorização com Getúlio Vargas. A UNN e setores das Forças Armadas viram com bons olhos o queremismo. Eles acharam que tinha medo de Getúlio Vargas por trás daquilo e que aquilo era um golpe. Tá? Getúlio ele era famoso por ter dado 2 golpes. Quem garante que não viria um terceiro por aí? Essa é a leitura que os oposicionistas fizeram. Por isso, em 1945, deram um golpe preventivo, tá? Para conter a onda queremismo e temendo que Getúlio terminasse no poder, permanecesse no poder por mais um tempo, deram um golpe. Mas as eleições já tinham acontecido e o candidato de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra, já havia sido eleito. Tá? Getúlio já havia garantido, de certa forma, a continuidade de seu legado no poder e já preparava o terreno para voltar nos braços do povo em 1951. Após a deposição de Getúlio Vargas, quem assume é José Linhares, o presidente do STF. Ele assumiu o poder até que as eleições tivessem transcorrido e o novo presidente assumisse. Vou voltar aqui. Galera, assim terminamos de estudar a Era Vargas, um período muito complexo. Eu espero que com esses slidezinhos que eu peguei na roubar-tirei da internet e com essa noção eu possa ter ajudado vocês, mas a leitura é indispensável, tá? A leitura de apostila, textos da internet, assistir outras videoaulas, opiniões de outros professores, tá? Bons estudos, boa sorte a todos, tá? Valeu, tchau.